Isso é um fato bem estabelecido. Pessoas com autismo e TDAH são mais vulneráveis, mais propensas a sofrer de ansiedade. Mas como é que se dá essa relação entre transtornos de neurodesenvolvimento, como autismo e TDAH, e quadros de ansiedade? Por que isso acontece? Me acompanhe aqui até o final desse vídeo que você vai entender. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de vídeos como esse, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar as próximas publicações. Na maioria dos casos, a condição do autismo ou a condição do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, não estarão sozinhas em uma pessoa. E eu já falei disso várias vezes em outros vídeos que fiz sobre o tema. A regra, via de regra, essas pessoas vão desenvolver algum outro tipo de demanda, algum outro tipo de problema de saúde mental. As chamadas comorbidades psiquiátricas são especialmente comuns principalmente nos diagnósticos tardios, as pessoas que são diagnosticadas já na idade adulta ou aí no final da adolescência. E essa questão de comorbidade já começa pela própria junção do autismo e TDAH, que são duas entidades, duas condições que podem estar juntas numa mesma pessoa e estão com certa frequência. Sendo que um dos campeões de comorbidade psiquiátrica, pensando numa pessoa que tem autismo, numa pessoa que tem TDAH, ou uma pessoa que tem as duas condições juntas, uma das comorbidades mais frequentes são os quadros, os transtornos de ansiedade. Vamos revisar aqui um pouco sobre essa ansiedade, o que é ansiedade, alinhar esse conceito. Eu já fiz vídeos mais específicos sobre transtorno de ansiedade, deixo aí a recomendação para você assistir se quiser se aprofundar sobre o tema, mas uma questão fundamental para entender é ansiedade, o sentimento de ansiedade, ele está ligado a uma ameaça, a um sentimento de ameaça e uma necessidade de alerta em função dessa ameaça que você precisa desenvolver no seu corpo. Então, todos os quadros, todos os transtornos de ansiedade, eles têm em comum esse sentimento de ameaça, que pode ser algo muito concreto, mais visível para o indivíduo, ou pode ser algo que a pessoa nem mesmo esteja entendendo ou alcançando. E aí, os sintomas de ansiedade, a ansiedade vai resultar em sintomas tanto psicológicos, sentimentos de medo, de apreensão, de tensão, como sintomas físicos. E é muito comum que a ansiedade cause sintomas físicos, tensão muscular, problemas com memórias, problemas intestinais, problemas de pele, coração palpitando, falta de ar, tremores, sensação de choque, dormência no corpo. Uma lista muito grande de sintomas são possíveis em quadros de ansiedade. E aí vamos tentar entender então agora essa relação. Então por que quadros como esse, como é que transtornos de ansiedade, por que transtornos de ansiedade são mais comuns em pessoas com problemas de neurodesenvolvimento? E aqui eu vou destacar dois mecanismos básicos que podem explicar. Um primeiro mecanismo é a própria questão genética, no sentido de que o conjunto de padrões de funcionamento que são atípicos no cérebro de pessoas com TDAH e autismo, eles carregam em si mesmo também alterações que vão desaguar em questões de ansiedade. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, por exemplo, existem genes, os genes que determinam o autismo e TDAH, muitas vezes eles estão dentro de um combo, dentro de um padrão, de um conjunto de genes, não é um gene único. E esse conjunto de genes dentro do nosso cérebro, o que eles representam, o que eles determinam em termos de funcionamento desse cérebro, ele pode compartilhar também alterações que costumam acontecer na ansiedade. Um exemplo bem conhecido, alterações num tipo de transportador de serotonina, que é uma estrutura minúscula que fica ali na membrana dos neurônios, alterações na forma como esse transportador ele vai funcionar, estão implicadas em uma série de eventos de ansiedade, de sintomas de ansiedade. E esse transportador também está relacionado a disfunções emocionais no autismo e TDAH. Isso é apenas um dos exemplos. Então, o padrão, o mecanismo genético neurobiológico, ele pode também, trazer junto as alterações que vão determinar a ansiedade. Essas são questões que não estão muito claramente bem esclarecidas
mas que provavelmente estão implicadas. Mas um segundo mecanismo, e o que eu quero te explicar melhor nesse vídeo, é a relação que acontece entre as dificuldades que o indivíduo vai vivendo ao longo da vida em função do autismo e TDAH, acaba favorecendo um quadro de ansiedade por uma série de crenças, uma série de determinações que vão acontecendo na psicodinâmica desse indivíduo. E para ilustrar, como eu sempre gosto de fazer aqui nos vídeos, eu vou trazer 2 casos para você. Preste bem atenção aqui agora. Eu vou trazer do caso de 2 pessoas reais. O caso de Matic e o caso de Lido. E você vai ter clareza aqui do que é que eu estou falando. Vamos primeiro aqui para o caso de Matic. Matic é uma mulher de 28 anos, e que teve um diagnóstico tardio, né, que chama de diagnóstico tardio de autismo aí, já na idade adulta. Então, infância e adolescência passou batido. Esse autismo, né, é só na idade adulta que ela foi diagnosticada, né? E aí vamos fazer aqui uma pequena investigação, um pequeno olhar na infância de Matic, para entender quais as dificuldades que o autismo trouxe na vida dela. Preste bem atenção aqui nesses pontos. Aqui são algumas das dificuldades, ou das dificuldades principais que ela viveu, né? Então, primeiro, ela tinha uma dificuldade desde os primeiros anos de se inserir nos grupos da escola, né? Assim, de conseguir se enturmar, de conseguir pertencer. E desde o princípio ela se incomodou com isso e ela tentava se inserir, se enturmar, mas ela não conseguia, né? Na visão dela, ela era rejeitada, né? Ela não era ali bem aceita naqueles grupos. Dentro dessas dificuldades sociais, são típicas do autismo, ela tinha dificuldade de entender a intenção das pessoas. Isso é uma questão bem central no autismo, está presente em praticamente todos os casos de autismo, essa dificuldade de entender a intenção das pessoas, né? E isso envolve entender pistas sociais, a coisa do tato social, isso também a incomodava bastante. Matic também apresentava, como é comum no autismo, questões relacionadas à sensorialidade, à integração sensorial. Ela tinha sensibilidade em uma série de questões sensoriais, e uma coisa que destacava nela era uma certa sensibilidade a estímulos visuais. A cor roxa, a cor lilás causava um incômodo que ela não conseguia entender. E aí ela estudou numa escola que durante anos a parede, né, as paredes de sala de aula tinham um tom mais arroxeado, e isso gerava um incômodo para ela que ela, né, só mais tarde ela conseguiu entender. Dentro ainda desse padrão sensorial, ela tinha problemas com contato físico, né? Uma série de texturas, contato físico gerava bastante incômodo para ela. Ela também tinha um apego muito rígido a rotinas, a dificuldade de lidar com improvisos, com imprevistos. Ela também tinha bastante seletividade alimentar. Isso aqui incomodava ela na medida em que a família, né, a mãe dela cobrava muito dela: menina, você tem que comer, você vai ficar mal, vai ficar sem vitamina, você come muito mal, né? Então gerava muito estresse para ela, essa cobrança de que ela precisava comer, né, um cardápio mais variado, mas ela simplesmente não conseguia. E por fim, aqui na lista de problemas de Matic, da sua infância e adolescência, ela tinha um conjunto dos chamados interesses restritos, né? E aí ela tinha a sensação, né, em função disso, né, de que as pessoas não se interessavam pelas mesmas coisas que ela, e aí ela se sentia cada vez mais estranha, cada vez mais não pertencente aos grupos, né? E aí, veja, com esse conjunto de dificuldades são próprias do autismo, comum em pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo, nós podemos identificar aqui quais são os motores da ansiedade de Matic, né? Então, em função dessas dificuldades, ela foi desenvolvendo ao longo de sua infância, especialmente na infância e também na adolescência, algumas crenças sobre ela mesma, né? Primeiro, a crença de que ela era estranha, né? E a ideia de estranheza traz em si e por si mesmo uma ideia de defeito, tipo assim, há algo de errado comigo, eu sou estranha, eu sou diferente das outras pessoas. E junto com isso, uma ideia de uma crença de incapacidade, dela realmente se sentir inferior, menos capaz que as pessoas, porque ela não tinha aquelas competências ou ela tinha aquele modo de funcionar muito diferente, né? Além disso, e em função disso, desse sentimento de estranheza, de ser menos capaz, ela foi tentando, especialmente ali já no final da infância para a adolescência, ela foi tentando se esforçar, se empenhar para ter essa aceitação social, para ter um melhor desempenho social. E aí é um mecanismo clássico que acontece muito mais nas meninas com autismo, do masking, da camuflagem social, né? Essa pessoa que se esforça para ser parecida, né? Para ser parecida com a pessoa típica. É o atípico querendo ser típico. E isso traz um custo emocional enorme, né? Então esses dois aspectos, assim, esse conjunto de crenças, né? E essa camuflagem, esse esforço para camuflagem, foram motores para que essa mulher desenvolvesse, né? Isso foi ficando claro da adolescência para frente, um transtorno de ansiedade, né? E hoje, na idade que ela tem, ela sofre bastante de ansiedade.
Veja que, dentro até do que eu expliquei aqui, o núcleo de qualquer ansiedade é o sentimento de ameaça. O indivíduo se sente ameaçado. Então, ela foi desenvolvendo esse sentimento em relação ao ambiente, em relação às pessoas, de que o ambiente era ameaçador. E, de fato, era, no sentido do que despertava da inabilidade dela de lidar com esse ambiente. Então, ela foi desenvolvendo, ela foi condicionando o corpo e a mente dela para estar em alerta, né? Porque o ambiente é ameaçador, né? Eu sou uma pessoa diferente, sou uma pessoa estranha, sou uma pessoa não bem aceita. Então isso foi assim um ingrediente perfeito para desenvolver um transtorno de ansiedade nesta jovem. Agora vamos para o caso de Lido. Lido é um homem de 35 anos que teve um diagnóstico aí já tardio de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do subtipo misto, né? Já expliquei isso. Dentro do TDAH, você pode ter um TDAH mais com problemas de atenção, de concentração, um TDAH mais de hiperatividade e impulsividade, um misto, quando você tem uma mistura dessas características. Você vai entender melhor, inclusive, falando do que eu vou falar da história dele aqui, né? Então, assim, Lido, na atualidade, na atual fase da vida dele, adulta, ele tem um emprego, né, que paga para ele aí, aproximadamente 3 salários mínimos e é bastante desgastante. E essa é uma das grandes fontes de frustração dele. Inclusive, quando ele escuta de pessoas que o conheciam da infância, ele diz, mas nossa, mas você era tão inteligente, né? E como é que você não conseguiu desenrolar aí uma vida profissional mais satisfatória, né? Um emprego, uma carreira que te desse mais realização. Então isso acaba reforçando a frustração dele. E veja como é que foi a infância dele, né? Pra gente entender melhor. Então, ao longo da sua infância, Lido foi se incomodando com as dificuldades típicas do TDAH, que ele não sabia que tinha, né? E veja o que é que aconteceu aqui. Um primeiro ponto de dificuldade de Lido era uma inquietação e impulsividade que ele manifestava já nos primeiros anos de vida e que isso resultou, desde precocemente, num mau comportamento de escola. Ele não conseguia se manter sentado por muito tempo, ele tinha necessidade de estar conversando com os colegas, inúmeras vezes ele foi retirado de sala, gentilmente convidado a ir para a sala da coordenação, da direção, né? E isso foi algo recorrente, chegava na agenda, chegava a reclamação, os pais eram chamados na escola, né? E aí acontecia o quê? Ele tinha um mau comportamento na escola, mas ele conseguia tirar boas notas, até pelo menos ali o final do fundamental. Ele estudava muito pouco, ele não tinha interesse, tinha dificuldade, né, em estudar, manter o foco, manter a atenção. E aí, mas ele conseguia, estudando ali na véspera da prova, às vezes umas colas ali, tirar umas boas notas. Sendo que no final do fundamental em diante, o rendimento começou a cair, que o nível de dificuldade da escola começou a aumentar, né? Enfim, naturalmente, a complexidade dos conteúdos, e o improviso que ele vivia não dava mais conta, e o rendimento dele começou a cair. Além disso, outra dificuldade que o incomodava é que ele recebia com muita frequência bronca, né, dos seus pais ali, pelas dificuldades que ele tinha de gerir suas tarefas, de gerir o seu tempo. Então, assim, era algo muito recorrente, né? Menino, você é muito irresponsável, você é muito preguiçoso, olha isso, parece que nunca aprende, preste atenção, olha o que eu tô falando, você não me obedece, né, e tal, você vai me matar, você não tem pena da gente. Então, assim, os pais, né, de Lido tentavam, assim, perdiam o controle com ele, perdiam a cabeça, não conseguiam lidar com com aquele comportamento dele, com aquela dificuldade dele de gerir a própria vida, e ele foi crescendo debaixo dessas broncas, né? Além disso, Lido tinha um temperamento explosivo, né? É algo que é comum no TDAH, um temperamento um pouco mais reativo, né? Inclusive não está nos critérios diagnósticos assim, oficiais, mas é algo que a gente vê com muita frequência. Então, esse temperamento mais reativo, mais explosivo, causou muito problema para ele, principalmente nos relacionamentos românticos, né? Pessoas com quem, enfim, ele se envolvia, que ele gostava muito, que ele queria construir uma relação de longo prazo, simplesmente assim, começava a ter muito problema aí por esse temperamento mais forte, mais explosivo. Então veja que, diante dessas dificuldades próprias, né, do TDAH, temos aqui os motores da ansiedade de Lido, né? Foi justamente parecido ali com a MATIC, o desenvolvimento de crenças disfuncionais, crenças negativas sobre si mesmo, né? Então, assim, uma coisa que foi grudando na cabeça dele é que ele era, desde a infância, é que ele era irresponsável e preguiçoso, porque é o que ele ouvia todo mundo, né? E a própria conduta dele, as dificuldades que ele tinha de ser diferente daquilo, acabavam reforçando essa ideia. Então, eu devo ser mesmo irresponsável e preguiçoso. Foi assim que ele foi construindo essas crenças. Além disso, uma crença muito forte de incompetência, porque veja, uma série de coisas que foram dando errado na vida dele, né? Por exemplo, a coisa do desempenho acadêmico, né? Até um certo ponto ele parecia dar conta, né? Quando ele começou a não conseguir, é como se confirmasse tudo aquilo que a pessoa dizia, tá vendo, você é irresponsável, você não é um bom estudante, você não é um bom aluno, né? E assim, e essa incompetência ela foi se espraiando para outras áreas da vida, né? Já depois do ensino médio.
vieram fracassos, né, de faculdades incompletas, de empregos de baixa qualificação, até de empregos que ele não conseguia ficar, enfim, por uma série de dificuldades do TDAH, ele não conseguia se manter em determinados empregos, e aí ele foi desenvolvendo uma ideia central, do que eu não dou conta, eu não vou dar conta, né? Esse é o ingrediente perfeito para um transtorno de ansiedade, né? Porque assim, o sentimento, veja, a ameaça, como eu falei, o núcleo da ansiedade é a ameaça estava também no ambiente, né? Estava na vida dele, tipo assim, a ideia de que ele não dava conta, de que ele não era bom o suficiente, de que ele era incompetente, isso foi alimentando, desenvolvendo uma estrutura de ansiedade, né? E ele chegou na idade adulta sofrendo bastante com o quadro de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno de ansiedade mais comum entre adultos, né? Com bastante prejuízo, né? E além do TDAH se somou essa ansiedade, causando bastante prejuízo na vida dele. E aí, um ponto de reflexão sobre estes dois casos, né? Perceba, o que será que teria acontecido com esses dois indivíduos, com o Lido, né, e a Matic, se eles tivessem recebido um diagnóstico precoce? Certamente algo seria mais leve, a qualidade de vida deles poderia ser melhor, porque mesmo que não tenhamos garantia que os transtornos de ansiedade pudessem ter sido evitados, primeiro porque tem, como eu comentei, um padrão genético que pode já vir dentro do pacote do TDAH, do autismo, né? Mas também da dinâmica desses transtornos, né? do autismo e TDAH, acabam inevitavelmente gerando algum efeito secundário, mas certamente algumas questões poderiam ser mais suaves, mais leves, né? Porque quando você tem um diagnóstico precoce, você consegue, né? Assim, você tem a possibilidade de ter acesso a intervenções que podem amenizar, mudar a história natural desses transtornos, como também o próprio processo da psicoeducação. O indivíduo que sofre com um transtorno de neurodesenvolvimento, ele saber que existe, que ele tem aquele diagnóstico, ele saber a forma como ele funciona, tem um efeito muito positivo, né? Essa é uma coisa muito interessante da neurodivergência. O neurodivergente, o atípico, quando ele entende que aquilo faz parte de um padrão de funcionamento dele, né? E que ele pode desenvolver estratégias para conseguir ter uma melhor qualidade de vida dentro de um mundo, né? Que valoriza, né? Que coloca o típico como a verdade absoluta, ele pode realmente desenvolver uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, assim, não à toa, quando conseguimos fazer um diagnóstico tardio no adulto, de TDAH, de autismo, escutamos com muita frequência, que eu escuto muito aqui no meu consultório, as pessoas realmente assim, terem um sentimento de alívio, assim, nossa, agora eu entendo, as peças se encaixam, né, no meu quebra-cabeça, eu consigo interpretar toda a minha vida lá de trás, entender por que eu passei por aquelas dificuldades. Isso, de fato, tem um poder terapêutico na medida em que, primeiro, motiva o indivíduo, né, dentro do entendimento que ele tem dele mesmo, dele fazer até as pazes com ele mesmo, de não ficar fazendo um julgamento moral, né? No TDAH é muito comum a coisa do preguiçoso, do irresponsável, e no autismo é comum, né? Outros tipos de julgamento aí que colocam o indivíduo para baixo e desenvolvem crenças disfuncionais. Então, temos um desafio importante enquanto sociedade de fazer diagnóstico precoce de transtornos de neurodesenvolvimento para conseguir mudar realmente assim a história, né? O percurso da vida dessas pessoas. E assim chegamos ao final desse vídeo em que eu te expliquei por que a ansiedade é tão comum em casos de autismo, pessoas com autismo e TDAH, porque são mais propensas a desenvolverem ansiedade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e deixa aqui nos comentários alguma dúvida, algum relato até da sua própria experiência, da experiência de alguém próximo dentro desse tema que vai ser de muito valor para a nossa comunidade. Até o próximo vídeo.